Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e bem-vinda a este episódio do podcast Papo de Psiquiatra. Esse aqui é o segundo episódio dessa nossa série sobre mentalização. Um tema de extrema importância que é fundamental para o entendimento do ser humano, quer dizer, ele é uma operacionalização de elementos fundamentais do desenvolvimento humano. E esse episódio é sobre isso, sobre esse desenvolvimento humano, sobre como que os seres humanos se desenvolvem, particularmente nesses quesitos interpessoais, na relação com os outros seres humanos. Nosso sistema nervoso central, ele é muito complexo, não somente para fazer esse sentido dos elementos físicos do mundo, para que a gente possa interagir com os elementos da natureza, mas principalmente para interagir com outros seres humanos. Então, nós vamos precisar ter uma psicopatologia, uma descrição de saúde mental, uma descrição do ser humano que envolva essa característica tão fundamental do nosso funcionamento, que é a relação com as outras pessoas. A teoria proeminente para descrever isso, que adquiriu um arcabouço muito robusto, descritivo, de evidências científicas, é a teoria do apego. A gente já tem episódios sobre isso, mas a gente vai hoje aqui falar muito sobre esse desenvolvimento para que a gente possa compreender a mentalização. O episódio anterior foi sobre definições gerais, esse episódio sobre o desenvolvimento da mentalização, e eu estou aqui, claro, com o Marcelo e com o Marcos para falarmos disso. Pois é, pessoal. Bom, sempre muito bom estar aqui com vocês. Que nem vocês viram no nosso episódio anterior. Bom, estamos falando de mentalização, que é essa capacidade de entender o comportamento humano com base em estados mentais subjacentes, como pensamentos, emoções, sentimentos, motivações, desejos. Falamos isso no episódio anterior. Agora, falando então um pouco sobre o desenvolvimento de uma mentalização efetiva ou não efetiva, começa muito na infância. Então, o que a gente tem, que nem o Pedro falou, né? Teoria do apego, isso se comunica com vários outros conceitos da psiquiatria e da psicologia. Agora, um exemplo para vocês prático. Por exemplo, tem uma criança, a gente pensar numa criança pequena até os seus 2, 3 anos, por exemplo. Bom, a criança ela ainda está aprendendo a colocar em palavras as sensações internas, seja de fome, seja de cansaço, seja de sono, seja de querer algo, seja de frustração. E faz parte, bom, os cuidadores principais, por exemplo, os pais, eles vão ajudando a criança a colocar nomes nessas coisas. Então, esse processo que a gente pode entender como espelhamento marcado, que é um dos principais componentes, mas, enfim, da criança está o cuidador, a criança se sente segura com aquele cuidador, ela se sente acolhida, ela se sente compreendida e o cuidador, de maneira calma, vai conseguindo espelhar para ela o que ela está sentindo. Ah, nossa, então você está com fome, você está com isso, você está com aquilo, como é que você está se sentindo? Então a gente faz esse espelhamento de uma maneira a refletir para a criança de forma já metabolizada, já mastigada, para ela, caricaturada, até o que ela está sentindo, ou o que a gente acredita que ela esteja sentindo, né? Um processo dinâmico. A gente vai, inclusive, se corrigindo como cuidador ao longo do tempo. E a criança vai aprendendo dessa forma a dar nome às emoções, a simbolizar o que está acontecendo, e cada vez se verbalizando mesmo nesse sentido. Agora, o que acaba acontecendo com crianças que acabam não tendo esse apego seguro com os cuidadores ou tendo essa eficaz metabolização pelo cuidador das suas emoções? Bom, a criança ela pode não conseguir se acalmar, ela pode não conseguir nomear as próprias emoções, ela pode conseguir não se entender. E depois ela também pode não conseguir entender o impacto das ações dela nos outros, começando pelos cuidadores. Então esse é o protótipo, né, da onde que vem uma mentalização eficaz ou não. Claro que, né, não é apenas isso. A gente sabe que tem situações também genéticas, temperamentais já desde o nascimento, que também influenciam isso. Mas das coisas que a gente pode modificar mais, essas experiências iniciais com o cuidador são muito cruciais para o desenvolvimento de uma boa mentalização. Ou seja, o indivíduo ele aprende a mentalizar sendo mentalizado, né? Então, essa
é a questão. Porque, naturalmente, para os pais, adquirir uma curiosidade sobre o que os filhos estão pensando e na incapacidade deles de verbalizar isso por um bom tempo, né? Eles começam a falar as primeiras palavras com 1 ano e pouco, ou com alguma frase com 2 anos, e aí de repente, pô, é uma matraca, não para de falar, mas até aí meio que você não sabe exatamente o que está sentindo. Então tem uma curiosidade, uma intenção, um desejo. Então é alguém que está ali em cima de uma criança pequena, muito interessado no que está se passando dentro dela e querendo saber, né? Então a boa mentalização dos pais, ela é relevante para que os filhos aprendam a fazer essa mentalização. Isso deve ser feito com aquelas características aí que o Marcelo falou. Regulação emocional tem a ver com isso. Algo que seja contingente ao que a criança está sentindo e pensando. Ou seja, essa contingência envolve um grau de acurácia, no sentido, inclusive, dos pais terem a capacidade de aceitar, de abrir espaço dentro de si, para que quando os filhos têm experiências emocionais, pensamentos que o pai entende como desagradáveis, que o pai e a mãe não querem ouvir, né? Provavelmente nossos filhos vão dizer coisas, vão pensar coisas, vão sentir coisas que a gente não gostaria que eles sentissem, né? Em algum grau tem aqui uma ideia de validação emocional, né? De que as experiências dos outros são válidas per se e mesmo que elas sejam aversivas para a própria pessoa que está entrando em contato com esse outro indivíduo que está sentindo algo desagradável, né? Então, a mentalização é um processo que tem um componente de aprendizado ao longo do desenvolvimento. Então, tem lá o bebê, a criança, o adolescente, ela vai desenvolvendo essas habilidades. É claro que existe uma disposição inata, né? Quer dizer, essa é uma habilidade humana, mas ao mesmo tempo, os cuidadores, os pais, né, o meio social, de alguma maneira, vai influenciar em muito esse aprendizado da mentalização. Tanto como o Pedro e o Marcelo mencionaram, tem esse processo do espelhamento marcado. Quer dizer, o pai ou a mãe, né, o cuidador, ele vai ter que estar ligado ao que está acontecendo com o bebê, com a criança. Porque imagina que está ali a criança, o bebê, ele está tendo as experiências, né, o que está acontecendo internamente dentro dele ou dela. Então, tá lá, ele tá triste, tá com raiva, tá com fome, tá com sede, com desconforto e assim por diante. E nessa etapa, o bebê não faz ideia do que tá acontecendo, né? Ele não tem esse aparato assim para descrever o que tá acontecendo, né? Então ele vai estar lá alguém, um adulto, que vai, de alguma maneira, estar ligado. Então essa é a primeira característica importante, ele tá ligado, né? Então ele tem que estar presente, né? E uma presença é uma atenção específica também, né? Uma coisa é você estar ali olhando o celular e o seu filho ali do lado andando. Outra coisa é você estar ali, presente, olhando, né? E daí quando tem essas expressões emocionais, enfim, desconforto, né, o pai ou a mãe vão lá, vão nomear aquilo. E eles vão nomear de uma certa maneira. Quer dizer, daí tem uma ideia teórica por trás disso, que é o espelhamento marcado. O que é isso? O cuidador espelha o que está acontecendo dentro da criança. Está triste, está com raiva, está com fome, mas ele marca, ele faz questão de transmitir para a criança que eu estou espelhando o que ela está sentindo, né? Então eu dou uma exagerada no meu sinal, né? No sinal que eu estou transmitindo. Então aquela linguagem um pouco de bebê, né? Que você fala com o bebê, você está indicando para o bebê que você está falando com ele, está se relacionando exatamente a ele, né? Ah, você está feliz, você está alegre. Oh, o que aconteceu? Você está triste? Quer dizer, você modula seu tom de voz. Então, isso é o espelhamento marcado e que alguns, enfim, teóricos acham que isso está relacionado, então, ao desenvolvimento, por exemplo, até de um apego mais seguro e do desenvolvimento de uma mentalização mais eficiente, né? Então, eu acho que a primeira coisa ali é uma presença, é atenção, é estar ali. E é um ambiente, né? Então, imagina, né? Isso vai acontecendo múltiplas vezes ao longo do desenvolvimento. Para isso acontecer, o ambiente tem que estar muito tranquilo. Então, um ambiente violento, barulhento, caótico, imagina um cuidador ou uma cuidadora com um transtorno mental ativo e que, enfim, que prejudica esse processo de comunicação. Esse processo de você estar ligado, estar presente, estar nomeando, de uma forma mais ou menos precisa, porque a gente nunca acerta 100%, não vai acontecer, né? Então, ambientes mais traumáticos e assim por diante, daí a gente fala, daí que dá o problema, né? Por isso que o desenvolvimento, né, infantil, então a psiquiatria está virando muito uma psiquiatria da infância e da adolescência por isso, porque se a gente entender, né, o desenvolvimento dos problemas mais precocemente, o que a gente pode fazer para prevenir, certamente a gente vai impedir que muitos transtornos mentais se desenvolvam, né?
E talvez isso seja uma das vias, né, eu diria, não é a única, né? Então é importante a gente lembrar disso, desse processo de desenvolvimento. Não é uma coisa, vamos dizer, depois que está na idade adulta, de alguma forma esses processos aconteceram, então vamos tentar intervir o quanto antes. Imagina que tem muitas coisas associadas a isso, né? Além de saúde mental, questões sociais mesmo, né? Quer dizer, imagina, que impedem essa comunicação eficiente entre, né, o bebê, a criança e os cuidadores, né? Então, esse talvez seja aí um resumo, assim, né, desse desenvolvimento, né? E com o tempo isso vai ficando mais complexo também. A comunicação vai ficando mais complexa e está sempre sujeito a problemas, né? Nunca é perfeito, acho que não existe a perfeição. E acho que também lidar com essa imperfeição talvez faça parte também do desenvolvimento, de conflitos, de visões diferentes e assim por diante, né? É interessante porque esse espelhamento marcado, ele vai acontecer em momentos de estresse para a criança, né? De que a criança, ela recorre ao seu cuidador em um momento de sofrimento, de estresse, de expressão de emoções negativas, né? Isso nos retoma para apego, né? Esse é um conceito desenvolvido no trabalho seminal do Bowlby, né? De uma maneira de explicar o desenvolvimento interpessoal dos seres humanos e que adquiriu progressivamente nas últimas décadas um aspecto central para isso, né? Entre muitas teorias, é uma teoria, digamos, uma teoria que adquiriu maior proeminência, né? Um resumo do que seria um sistema de apego, né? Um sistema comportamental moldado para apoiar a sobrevivência dos descendentes imaturos. Esse é um ponto central. O ser humano ele é imaturo e indefeso por muito mais tempo do que qualquer outra espécie. Então, não somente por isso, mas inclusive por isso, a relação interpessoal do ser humano com seu cuidador, ela vai ser muito complexa, ela vai ser desenvolvida ao longo de muitos e muitos anos. E esse ser imaturo, ele monitora o ambiente para ameaças e ele também monitora onde está o seu cuidador, onde ele está e qual é a disponibilidade dele, né? Então ele tem essa vigilância. Então é muito interessante você ver uma criança pequena num parquinho, você vê que ela monitora a distância do pai e da mãe, do cuidador que está ali com ela, né? E diante de uma pista do ambiente, que, claro, às vezes não é uma pista de perigo, né? A criança não está fazendo um julgamento perfeito. Ela recorre ao pai e à mãe. Então, o que esse indivíduo está fazendo? Ele está explorando o ambiente e voltando para o pai e para a mãe. Eu fico falando pai e mamãe, mas o termo correto deveria ser figura de apego. Uma figura com quem vai ter esse desenvolvimento ali com essa criança. Então, explora o ambiente e volta, explora o ambiente e volta, explora o ambiente e volta. Essa descrição, ela é uma descrição que vale para o que os adolescentes fazem, né? Eles fazem de uma maneira muito mais complexa, com muito mais conflito com os pais em geral, mas é isso, é uma exploração do mundo retornando para uma figura de apego. Quando tem uma ruptura disso, quando é uma exploração desorganizada, é uma exploração com muita tomada de risco, não tem um retorno para a figura de apego, isso tudo é uma questão. Do ponto de vista do jovem, quando o jovem não sente a disponibilidade dessa figura de apego, temos um problema. A gente tem episódios recentes sobre adolescentes, né? Então, essa necessidade, a importância de que o adolescente perceba e o pai demonstre supervisão do que ele está fazendo ali, né? Então, você tem esse sistema, digamos assim, de idas e vindas, de exploração do ambiente e ativação de um sistema de apego que faz com que o indivíduo volte a buscar esse acolhimento do pai, fornecendo a essa figura de apego, pai, mãe, etc., a oportunidade de fazer o espelhamento marcado. É aí que está a oportunidade, né? De encorajar o jovem, em que o indivíduo, a figura de apego, mentaliza que o jovem é capaz de fazer aquilo. Se é capaz de andar daqui e ali. Uma criança aprendendo a andar é uma grande coisa. Se é capaz de pegar essa colher, pegar a comida e colocar na boca. E ele vai explorando o ambiente até que o pai também, a figura de apego, está disponível para quando o indivíduo ele ativa esse sistema de apego, ele precisa dessa nova proximidade, oferecendo também uma oportunidade de espelhamento marcado. Agora, isso acontece com progressiva complexidade ao longo de anos e anos e anos, oferecendo para o jovem esse desenvolvimento de uma mentalização, né? Exatamente, Pedro. Eu acho muito interessante isso que você falou, no sentido de esse movimento que acontece no apego seguro, de você explorar um ambiente e você voltar para a sua base segura, que no caso é os seus cuidadores, né, suas figuras de apego, que nem você falou. É um movimento que ele é muito importante, ele vai ganhando uma complexidade que
faz com que o indivíduo, quando ele chega, por exemplo, na idade adulta, ele vai se sentindo, poxa, passei um dia estressante, alguma coisa, vou voltar agora para minha casa, que é o meu ambiente tranquilo. Então começa com isso dos pais, mas vai se desenvolvendo com algum ambiente que é, por exemplo, o seu lar, e em última análise, se desenvolve algo muito importante, que é o seu self, a sua identidade, né? Você conseguir levar uns golpes na sua identidade, na sua autoestima, por exemplo, e conseguir manter a sua coerência interna, porque um dos problemas de uma mentalização não bem desenvolvida, em inglês eles chamam do desenvolvimento de um alien self, ou seja, uma identidade incoerente ou alienígena, por assim dizer. Você não consegue você mesmo ter uma certa coerência da sua identidade para você voltar para ela e se acalmar. Poxa, fulano de tal falou isso e isso sobre mim. Hoje eu falhei em determinada tarefa, mas bom, eu continuo sendo eu acho que eu vou conseguir melhorar. Você cria essa espécie de corpo de identidade e autoestima que ele é mais sólido e que ele te fornece uma resiliência para os impactos que acontecer. Mas isso começa não com você, isso começa na relação com os seus cuidadores principais, com suas figuras de apego, que nem você falou, e que você vai internalizando isso ao longo do tempo. Agora, há coisas que nem a gente sabe, podem romper esse processo normal, que nem vocês falaram, pô, cuidadores que às vezes não estão muito disponíveis, ou coisas até mais graves, né, como traumas e maus tratos e coisas mais extremas, mas que nem também o Marcos falou, isso conversa com nossos tempos modernos, né? Bom, para que isso ocorra, além, precisa ter uma coisa que chama, assim, em inglês é ostensive cues, talvez traduzam por dicas ostensivas, né? Ou seja, enfim, sinais de que você está atento e presente no ambiente. Por exemplo, contato visual. Você responder ao que está acontecendo, você interagir, são tudo coisas que se o adulto também está preso numa tela, não vai acontecer. Né? Ou vai toda hora parar para responder mensagem enquanto tá com os filhos. Então todas essas coisas a gente tem que tomar cuidado. Claro que, né, para os pais, que nem o próprio Winnicott falava, né, o dono do Winnicott, que você tem que ser pai suficientemente bons, assim, ninguém é perfeito, né? Eu acho que até, talvez, para ilustrar um pouco isso, tem dia que os pais eles vão estar com menos paciência, tem dia que os pais vão estar mais cansados, mas agora se na média você consegue parar, dar uma atenção para o seu filho, para sua filha, prestar atenção no que ele está sentindo e tentar espelhar o que está acontecendo, vendo feedback, ensinando, bom, você vai conseguir, em média, ajudá-lo ou ajudá-la a ter uma mentalização bem desenvolvida, né? Esse processo, né, da relação, né, da figura de apego e da criança, é interessante o que o Marcelo falou, porque ele pode dar errado, né? Tem um, que nem você falou, o alien self, que o Peter Fonagy fala bastante. Então, assim, se esse processo, né, de espelhamento marcado foi feito de uma forma não contingente, né, assim, eu estiver espelhando algo muito fora da realidade, né, interpretando, enfim, que meu filho é uma pessoa horrível, negativa, né, egoísta, certo? De alguma maneira, a criança aprende isso, né? Ela aprende que eu sou negativo, eu sou egoísta, e isso fica de alguma maneira dentro dela, e isso acaba certamente prejudicando, enfim, o funcionamento da personalidade mais para frente. No narcisismo, existem descrições, né? Os pais que, enfim, interpretam os filhos como excepcionalmente bons, acima de todos, e que de alguma maneira devem ser tratados sempre de maneira especial, e que muitas vezes reflete a personalidade, né, do pai ou da mãe, contribui também para o desenvolvimento de um self, vamos dizer que a gente chamaria mais para frente aí de um self narcisista, né? É um processo que pode dar errado mesmo, né, dependendo da circunstância. E outra coisa que acho que o Pedro falou também é importante, que é ter um apego seguro. O Pedro descreveu bem o desenvolvimento de um apego seguro, e que daí permite. É interessante que assim, a pessoa que tem um bom apego, um apego seguro, é alguém que vai explorar mais o ambiente mesmo, né? Não vai ficar grudado, né, no cuidador com medo de sair, porque teve um desenvolvimento do apego. Não, ele vai ter explorar mais o ambiente, ele vai ter mais liberdade, ele vai viver a vida com mais autonomia, mais confiança. Acontece que existem outros tipos de apego e vão ser classificados como inseguros, que vão se desenvolver, enfim, por uma série de processos. Algumas pessoas acham que até tem um componente biológico, apego inseguro, outras pessoas vão dizer, talvez em ambientes assim mais estressantes, que não ocorra o espelhamento marcado, ou até eventualmente ambientes com maus tratos, né? Tanto físico, emocional e assim por diante, né? E vão desenvolver apegos inseguros, que daí o que acontece é que quando a criança se separa, né? É normal a criança quando se separa dos cuidadores ter, bom, pode ter algum grau de estresse, mas
vai ter um estresse excessivo, ela não vai conseguir se regular sozinha, e mesmo ela voltando eventualmente para o cuidador, ela não vai se regular sozinha também. Então ela fica meio que presa, assim, nesse sistema e que não tem saída, né? Então tem tanto um apego ambivalente, né? Tem várias classificações de apego, né? Tem do adulto, da criança, enfim, acho que a ideia talvez não é elencar todos esses, mas tem um apego que é mais ansioso, né? Que de alguma maneira a pessoa ela tem muito medo de separação, medo de não ser amada, né? Quando tem a separação, pensamentos de que ninguém ama ela ou que ninguém gosta dela vem à cabeça. Então isso seria talvez uma característica de um apego mais ansioso, né? E tem também um outro apego inseguro que é um apego, vamos dizer, dismissive, que a gente fala, que é um apego mais de esquiva, que de alguma maneira a pessoa ela acaba não procurando os outros quando ela está sob intenso estresse. Existe uma autonomia excessiva e que muitas vezes contribui para uma desconexão social, para eu não me conectar, enfim, ao parceiro, às parceiras, e às vezes isso pode estar relacionado ao narcisismo também. E tem um outro tipo de apego que é um desorganizado, que assim, é uma coisa que acaba ficando muito confuso, que a criança às vezes se separa, ela fica com medo da separação, mas às vezes ela fica parecendo um pouco mais autônoma, que acaba se sobrepondo a outros tipos de apego, que é muito característico de um apego secundário a maus tratos e trauma. Então, quer dizer, tem coisas que dão errado nesse processo e que daí contribuem também para uma mentalização inefetiva. É um elemento central aí eu acho que a gente falou de mentalização, ostensive cues, né? Dicas ostensivas, talvez, não sei se é uma tradução difícil, né, Marcelo? E apego, e a ideia central de que as relações humanas elas são baseadas em confiança, né? Esse é um elemento central. E tem esse conceito, né, de confiança epistêmica, né, que significa confiar na comunicação ou no conhecimento comunicado pelo outro, né? Quer dizer, que justamente pelas essas pistas, como o Marcelo falou, de que o outro ele traz coisas relevantes para si, né? Ou seja, ser mentalizado efetivamente estabelece a confiança epistêmica entre as pessoas. Então, uma vez que A mentaliza bem B, B passa a confiar no que A fala. Ele passa a entender que o que A fala é válido. Isso tem um pouco a ver com o que eu falei no episódio anterior, sobre como é que os psiquiatras, psicólogos fazem para se comunicar com as pessoas. Não tem milagre, mágica, não é que a gente tem uma capacidade de leitura de mente, né? A gente estabelece uma relação que se a gente mentaliza bem as pessoas elas confiam no profissional e elas abrem os seus estados mentais, elas contam pra gente o que estão se passando. Então, o espelhamento marcado fornece para as pessoas essas pistas de que elas devem confiar no outro e ao longo do tempo construa uma confiança epistêmica nessa figura de apego que vai ser fundamental para a construção de outras relações interpessoais, de entender que o ser humano em geral ele é confiável, que o ser humano em geral é fonte de gratificação no sentido de estabelecer relações colaborativas com o outro e que o indivíduo ele é capaz, na medida em que ele constrói relações saudáveis com as outras pessoas, com amigos, com colegas de profissão, com relacionamentos amorosos e posteriormente com os próprios filhos, que é possível estabelecer boas relações com as pessoas. Uma maneira muito interessante de organizar isso, a teoria do apego, é como eu falei para vocês, eu comentei anteriormente sobre o sistema de apego e um sistema exploratório, digamos assim, né? Em que o indivíduo ele busca por explorar o ambiente, ele retorna para o cuidador se ele sente alguma ameaça. O que a gente está descrevendo aqui é um senso de agência, de autonomia, de busca por exploração, por construção de coisa, por adquirir, de conhecer coisas novas, de conhecer outras pessoas, de dominar o ambiente, de explorar o ambiente, isso muito claramente é feito pelas crianças pequenas, ao mesmo tempo que se consegue construir uma relação colaborativa de comunhão com o adulto. E esses são eixos muito importantes do funcionamento da personalidade. Agência e comunhão são dois termos muito relevantes para a literatura, assim como a gente já falou do Big Five aqui no podcast. A gente tem os episódios sobre os 5 fatores, então tem episódios sobre extroversão, tem episódios sobre amabilidade, sobre como amável as pessoas são. E tem um grande paralelo entre esses conceitos, entre as pessoas terem energia, atividade e obter gratificação de relações interpessoais que são colaborativas com confiança, respeito,
por outras pessoas. Então a gente está falando de uma organização, de uma personalidade saudável, e o apego seguro é uma boa maneira de descrever isso. Na hora que a gente usa o apego como uma teoria para explicar o desenvolvimento e usa esses conceitos de confiança epistêmica, pistas ostensivas e o conceito de espelhamento marcado, para culminar numa boa mentalização, a gente está falando do que é um adulto com um bom nível de funcionamento da personalidade e que consegue se autoconhecer, se mentalizar a si mesmo bem, conhecer as próprias características de temperamento, funcionar bem no ambiente e adquirir boa saúde mental. Então, antes de finalizar o episódio, acho que é importante lembrar de um conceito importante. A gente falou muito dos comportamentos dos cuidadores que afetam o desenvolvimento da mentalização e do apego seguro. Mas é importante lembrar que existem crianças, existem bebês que vão ter, eventualmente, algum tipo de vulnerabilidade que vão dificultar esse processo interacional entre as figuras de apego e a criança. Então, eventualmente, um bebê que seja muito difícil de se acalmar, com um temperamento mais irritável, que não dorme, eventualmente pode fazer com que os pais fiquem cansados e que talvez eles não consigam se engajar nesses comportamentos assim do espelhamento marcado. Ou, eventualmente, até um desencaixe entre o temperamento desse bebê e da criança e dos pais. A gente vê muito isso na nossa prática clínica. Às vezes pode ser, vamos dizer, uma criança ou adolescente que é mais extrovertido numa família de pessoas muito controladas, assim, que querem ser muito certinhas. Ou o contrário, um adolescente, uma criança que é o contrário, que ela é mais contida, que ela é mais organizada, numa família muito extrovertida, etc. Acontece uma série de mal-entendidos e que realmente prejudica esse processo da comunicação entre os dois e pode desenvolver um apego inseguro, enfim, mentalização não efetiva, Então, a comunicação efetiva é muito chave nesse processo, mas é importante falar isso para não, vamos dizer, não culpar os cuidadores, É um processo difícil em algumas circunstâncias, Tem uma tendência de algumas pessoas acharem que tudo vem de uma genética e outras pessoas acharem que tudo vem de um ambiente. O que a gente sabe na prática, o que importa é a interação de traços temperamentais geneticamente, em grande medida geneticamente determinados, com o ambiente. Eu acho que esse episódio organiza isso bem, da gente entender como que para formar um adulto vai ter a interação entre esses dois fatores ao longo do tempo. E a teoria do apego e o conceito de mentalização é fundamental para isso. Pessoal, a gente agradece a audiência e a gente continua a seguir com a nossa série sobre mentalização. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Um abraço.